A paz do Senhor. A multiplicação da fé, direto ao assunto, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade de cada um de nós. Eu acredito que Deus não deu fé maior a um do que ao outro. Não. Deus deu uma medida de fé para cada um e cada um tem a responsabilidade de fazer com que aquela medida de fé cresça ou mantenha-se do mesmo jeito ou ainda piore, porque tem uma parte que Jesus diz que até o que não tem lhe será tirado. Talvez seja isso. O camarada tem a fé ou não tem. O que tem lhe será tirado. Até o que não tem lhe será tirado. Ou seja, o sujeito não tinha a mesma fé. Foi Deus que botou nele. Na verdade, não era dele mesmo. Então, por isso que Jesus disse, até o que não tem lhe será tirado. Aquilo que Jesus tinha botado, aquilo que Deus tinha botado. E Deus disse, aqui está a semente de fé em cada coração. Então, isso não é de vocês, é dom de Deus. Mas, se vocês continuar brincando, até o que não tem lhe será tirado. Algumas pessoas não explicam muito a Bíblia Sagrada porque elas não têm a inspiração do Espírito Santo. Agora, deixa eu lhe dizer um negócio, mesmo sendo teólogo, doutor, mas não tem a interpretação do Espírito Santo, nem o discernimento da mente de Cristo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo, discernimos bem tudo e de ninguém somos discernidos. Eu não preciso fazer uma bateria de estudo sobre teologia e sobre religiosidade e sobre tanta coisa para poder ter a mente de Cristo. Basta aceitar Jesus, recebê-lo como meu Salvador, ler sua palavra, examinar suas escrituras, ouvir sua palavra, e está disposto e determinado à obediência do Evangelho, da fé, pois está tudo escrito em letras tão simples na Bíblia Sagrada, os homens até complicaram. É mais fácil você entender as passagens da Bíblia do que você entender o que os homens escrevem sobre o que ele entende da Bíblia, porque na maioria das vezes eles escrevem com um monte de misticismo, de tantas coisas, ideias humanas no meio, que tudo fica complicado. Então, a multiplicação da fé é uma responsabilidade sua. Preste bem atenção. De manhã cedo você não se levanta de manhã cedo. Às vezes tem dia que você pode passar uma noite má, péssima. E quando o dia amanhece, já parou para pensar? Alguns compromissos diários que estão rotineiros na sua cabeça, você não deixa de praticar ele. Haja o que houver, você tem que chuva, que se faça sol, haja o que houver. Você tem que fazer, tem que botar em ordem tudo aquilo que você está na sua cabeça, a rotina, serviço rotineiro diário. E aí são uma porção deles, se eu poderia falar. Talvez alguém se levanta de manhã, a primeira coisa que vai fazer é arrumar a cama, outros vai fazer o café, outros vai trocar de roupa, outros vai lavar o rosto, escovar os dentes, enfim. Essas coisas são os começos do dia. Veja bem, independente das condições, outro vai para o emprego, preparar-se para ir ao seu trabalho, e todo mundo tem ali a sua tarefa já, as escalas das coisas do dia já está tudo planejado. Bom, a não ser que o sujeito seja um vagabundo, o planejamento dele é vagabundar. E, enfim, por aí vai. Mas todo mundo tem já na mente o que vai fazer no dia seguinte. Veja bem, as pessoas têm todo o cuidado, como Marta, sobre os seus deveres materiais, ao ponto de ficar até mesmo ansioso. Agora veja, não é a fé também importante? Nós não deveríamos nos acordar de manhã, independente do bem-estar que estamos ou mal-estar, como passamos a noite, e não deveríamos tratar da nossa fé, dar à nossa fé as considerações de vida que elas precisam. Deveríamos ter um pouco de cuidado, mais cuidado com a nossa fé, até porque a fé deveria ser uma das coisas que mais a gente deveria cuidar dela, porque é perigoso demais você não cuidar da sua fé, porque dela procede todos os procedimentos da vida saudável, bem-estar da vida, cura divina, milagre, porta de emprego aberta, saúde, livramento, liberdade, alegria, paz. A fé, a fé é a batalha pela fé que nós vencemos, é pela fé que vencemos o maligno, é pela fé que nós chegamos ao céu. Então, se a fé realmente é o carro-chefe de toda a nossa caminhada, de todo o nosso procedimento com Deus, deveríamos ter mais cuidado com a nossa fé. Aí a sua fé e a minha fé, aí você diz, Deus, me dê mais fé. Aí Deus diz, o que você tem feito pela sua fé? O que você tem feito de manhã cedo? Há poucos dias, um ator americano famoso, que todo mundo já sabe e conhece por aí, eu não sei o nome dele, deveria bem saber, desculpe por não saber, mas ele disse, e quem já assistiu esse vídeo aí, esse áudio, eu não sei, ouviu ele falar, ou nas redes sociais,
nas redes sociais, essa palavra aí. Então, já ouviu ele dizer que quando você levantasse de manhã, um homem de sucesso, quando você levantasse de manhã, você deveria colocar pelo menos a sua sandália debaixo da cama, quando se deitasse, aliás, e para que de manhã, quando você levantasse, você fosse procurar ela e tivesse que se ajoelhar para tirar de debaixo da cama. Então você lembrasse de fazer uma oração de 5 minutos, pelo menos, para poder começar seu dia. E as pessoas escutaram isso, milhões aplaudiram, milhões admiraram, mas as pessoas não cumprem com seus deveres espiritual. As pessoas não fazem o que se ensina. Você pode ouvir, o seu coração e a sua mente foi uma potência para dar a você, é um armazenamento, é um ponteador, é um marcador, é um gravador sem igual para gravar e multiplicar o que você está ouvindo. Qualquer pessoa que aplicar o seu coração a um ensinamento de forma correta, não somente ele vai absorver o que foi ensinado, como ele vai multiplicar o que foi ensinado. É assim que funciona, porque a capacidade que Deus deu ao ser humano no seu coração é uma capacidade de multiplicar. Ou seja, eu escuto algo sobre algo e eu multiplico aquilo que eu escutei. O coração dá-me capacidade com a minha mente de multiplicar. E eu saber até mesmo mais do que o que me ensinou. Daqui a pouco eu estou acima do que ele me ensinou, porque eu estou ouvindo e eu estou aprendendo mais com ele. Então, veja bem, foi por isso que Jesus disse, talvez foi por essa razão e outras mais, da qual nós não temos aqui o esboço esvaziador de tudo que Jesus ensinou, mas vamos dizer que talvez entre tantos itens, esse é um dos itens pelo qual Jesus falou que quando vós fará obra maior do que a que eu faço. Talvez por isso, porque vocês vão me ouvirem, e vocês vão aprenderem, e certamente vocês multiplicarão, vocês têm capacidade de multiplicar o que vocês estão ouvindo. Deus fez isso, Deus deu a você essa condições de vocês multiplicar. Agora aí depende dos seus interesses. Depende do seu interesse. Deus seria injusto. Imagine quando se fala da fé do centurião, Jesus diz que nem em Israel se viu tanta fé. Será que Deus daria mais fé a um gentio que não era, inclusive, escravizador do seu povo, como o poder de Roma naquele tempo escravizava Israel? Israel estava debaixo do domínio de Roma. Quem conhece a história da Bíblia sabe muito bem. Porém, por que razão Deus daria mais fé a um centurião do que o povo da aliança? Me diga, por que razão Deus daria mais fé a um centurião gentil do que a um povo da sua aliança, do qual ele tinha feito o pacto, o povo do pacto? De maneira nenhuma, veja bem, então significa compreender que a fé do centurião era uma fé do próprio centurião, que ele cavou, ou seja, ele tinha a semente da fé no seu coração, que Deus deu a todo ser humano quando nasce, e ele ouviu de Jesus. E o que foi que aconteceu? Ele deu mais crédito do que ele estava ouvindo, do que multidões do povo da aliança. Ninguém deu tanto crédito ao que se ouvia como o centurião deu, mesmo não sendo do pacto da aliança, mesmo não sendo povo do pacto feito com Abraão da aliança. Porém, era um homem que foi capaz de assemelhar o que Jesus fazia e compreender o poder de uma autoridade, e quando ele vem até Jesus, ele já vem com a sua fé crescida de tal forma que era de dar inveja aos judeus, e alcançou a resposta de Deus pela sua fé, não porque Deus tinha dado mais fé a ele do que a qualquer um daqueles que estava com Jesus, porque Jesus disse que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A mesma coisa aconteceu com a mulher cananeia. Então, o que acontece? É isso que nós precisamos compreender. Porventura, deu Jesus mais fé àquele povo que Jesus elogiou do que aos judeus, do que ao povo da aliança, repito? Não. Aquele homem fez com que sua fé se multiplicasse através da atenção dos seus ouvidos e do seu coração. A fé vem pelo ouvir, Romanos capítulo 10, versículo 17. A forma como você escuta, Jesus pregou numa praia e os discípulos perguntaram a Jesus, por que prega por parábola? Aí, por que não queres, Senhor, que eles compreendam? Jesus disse, a vós é dado o conhecimento, mas a eles não, porque eles não ouvem de bom grado. Se você não ouve a palavra, se você não dá atenção à palavra, você, da forma como tem que ser, nós não damos as considerações merecidas pela palavra. A palavra de Deus merece as nossas considerações, devemos parar a ler ela
admirá-la. Veja o que uma pessoa quer ser na vida material. As pessoas nascem e Deus não proíbe ela de ser um doutor ou um advogado. Alguns nasceram pobres, sem condições nem sequer de comprar um caderno nem um sapato, estudaram de pé no chão. E foi Deus que deu a eles a capacidade. Foi Deus que deu a ele a capacidade, e por que Deus não daria a outro? É claro que Deus deu a ele a capacidade, como deu a todos. O problema foi que ele desenvolveu a capacidade. É isso. O problema é que ele cuidou da capacidade, o problema é que ele disse, opa, isso aqui foi Deus que me deu e eu vou fazer uma escada nisso aqui, vou subir, vou chegar onde eu quero chegar. E Deus disse, opa, meu camaradinho, meu filho, meu amado, eu vou te ajudar e você vai chegar. Porque Deus ajuda a quem se esforça. O problema é, há uma diferença entre os homens, o interesse, o cuidado, o capricho, o interesse genuíno, o investimento, a qualidade de atenção que se dá para as coisas. Quando eu era criança, eu vi criança, e enquanto uns velhos estavam contando história, eu ficava com a baba caindo na minha boca, ouvindo as histórias dos velhinhos contando para mim. Outros ficavam brincando em volta. E os velhinhos se contavam para mim história. Eles gostavam que eu ouvisse ele, então eles se inspiravam e contavam-me uma história. Eu me lembro que quando o grupo não era muito interessante a ouvir a história e começavam um a brincar, mexer com o outro, eu me lembro que os velhinhos paravam e diziam, não vou contar mais não, vocês não estão me ouvindo. Aí eu dizia, conta, 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 seu João, conta. E os outros, que era do meu jeito, também diziam, mas uma maioria ia brincar de outras brincadeiras, não queria ouvir as histórias do velhinho. E aí você percebe que é assim que podemos trazer isso para o nosso entendimento hoje, compreender algo que a gente precisa compreender. Há uma multidão que entra na igreja e não quer ouvir o que está sendo pregado. Tem um celular na mão, as informações que tem do reino de Deus através de pregadores, de pessoas aí capacitadas para ensinar e fazer sua fé crescer, fazer sua vida espiritual ser uma vida produtiva, dar fruto, produzir o resultado para o qual você foi chamado, mas as pessoas não ligam-se, as pessoas não se cuidam espiritualmente, a sua fé precisa de seus cuidados. Que tipo de cuidado você tem dado à sua fé? Se você entendesse o valor da fé, você estaria cuidando dela como uma mãe cuida de uma criancinha recém-nascida. Pensa nisso, como uma mulher estéril que trabalhou a vida inteira para ter um filho, lutou e foi aos médicos, fez de tudo quanto podia, fez jejum, consagração, jejuou como Ana e outros mais, numa disputa contra a toda a natureza do seu interior, do seu ventre, para conseguir ter filho. E depois que ela tem um filho, ela então cuida daquela criança com todo cuidado, com todo carinho e com toda atenção e procura fazer tudo que pode fazer para que aquela criança não morra. E cuida dela para que ela cresça sadia, sarada e pronta para qualquer sucesso da vida. Ela vai criar aquela criança desse jeito, juntamente com seu esposo. A sua fé deveria ser tratada dessa forma, uma vez que é pela fé que você vai herdar a salvação, a vida eterna, e tudo que vem de Deus, você vai conseguir pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe, pense nisso. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E eu vou continuar com esse ensinamento. Se você quiser crescer na fé, não interessa como você está, se você está morno, frio, gelado ou congelado, se você quiser, você pode sair de tudo isso, porque eu também já tive frio, gelado, morno, eu já tive tudo que você pode imaginar. Eu já tive em situações difíceis, pensei que não ia me levantar mais nunca, mas hoje, pela palavra e atenção da palavra, pela atenção que eu parei para a palavra, o tempo que eu dei para a palavra, o cuidado que eu comecei a dar, Deus falando comigo e eu ouvindo o que Deus estava falando, agora a minha fé está ressuscitando e eu quero trazer pessoas para ressuscitar a fé em nome de Jesus e ter uma vida diferente no meio do reino de Deus e viver como um servo de Deus, desfrutando do reino, desfrutando do benefício, do favor do reino. Que Deus o abençoe. Pense nisso. Essa é a palavra de Deus para nós.